Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabes. Nosso devocional de hoje, estaremos no texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, que fala sobre a solicitude pela vida. Está escrito assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam, e eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará consigo os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vivemos no século da ansiedade. Muita gente não consegue dormir sem tomar um calmante. Muita gente não consegue ficar acordado depois de não ter dormido à noite sem o uso de um ansiolítico, um remédio que controla a ansiedade. E isso é muito sério porque se nos habituamos a tomar esses remédios por muito tempo, isso pode gerar dependência e afetar o nosso coração. Portanto, é muito importante nós observarmos este ensino de Jesus com as lições da natureza, com relação às nossas necessidades básicas. Jesus já ensinou-nos na oração dominical que o pão nosso de cada dia, Deus, em sua fidelidade, ele nos sustenta. Um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, é o Deus da provisão. E é por isso que nós devemos, no aprendizado diário, aguardar no nosso coração o fato de que Deus é o Pai responsável, aquele que provê o alimento à mesa dos seus filhos. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem abençoa o nosso pão à mesa. E a nossa vida tem uma declaração de importância feita pelo próprio Deus. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É outro artigo básico para a nossa existência. Durante muito tempo, eu me lembro, na minha infância, em que havia uma única roupa para irmos à igreja. Havia uma cultura segundo a qual nós deveríamos consagrar as melhores roupas, ou a nossa melhor roupa, para irmos à casa de Deus, como um testemunho. Quando nós comprávamos ou ganhávamos uma roupa nova no Natal ou no Ano Novo, nós éramos instruídos a estreá-la na casa de Deus. E Deus nos ensina através da natureza. Olha aí as aves dos céus, lindas. Não
perdem o sono por causa de comida. Às vezes elas mesmas são a comida dos predadores. Mas elas têm uma vida de total dependência de Deus, pois o Pai Celeste as sustenta. E se esses pássaros, que numa escala de valores são inferiores a nós, o que Jesus nos diz é: quanto mais vocês, seres humanos, valem muito mais do que as aves? E outra coisa, até para vocês saberem que não adianta nada ficar muito preocupado, ficar ansioso pelo dia de amanhã, e nós ficamos. A nossa natureza humana não tem jeito. Uns mais, outros menos, mas sempre há uma dose de ansiedade a nos oprimir nessa grande tempestade que está a vida moderna em todos os seus matizes. Até na vida na igreja, a ansiedade nos acompanha. E Deus fala para nós, o Senhor Jesus fala para nós, Deus conosco: por mais ansiosos que estejam, qual de vós podeis aumentar em alguma coisa a vossa estatura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Isso é uma dificuldade que antigamente era atribuída às mulheres, mas hoje os homens estão mais vaidosos do que elas. Então, o vestuário, às vezes, na igreja, dependendo do nível de maturidade das pessoas, é um diferencial de espiritualidade. E como no sistema do mundo, muitas vezes, quando uma irmã ou um irmão encontra outro na igreja e eles compraram a mesma roupa, a mesma cor de roupa, a mesma marca, vem aquela piadinha: rapaz, estava barata essa liquidação. Tem gente que fica ofendida, tem gente que não fica nem para o culto por causa desse detalhe da roupa. E tem gente que é viciado em gastar nestas coisas, tendo muitas roupas diferentes do que era o hábito na minha infância, onde tínhamos apenas uma roupa, não necessariamente nova, porque quem era o caçula, o menor, o mais novo, normalmente herdava as roupas usadas dos primos, dos irmãos mais velhos, estando elas na moda ou não. E Jesus nos ensina a nos libertarmos deste consumismo da vida moderna, deste apego a roupas de marca, a vestes que não nos definem, embora sejam importantes para o mundo. O apego excessivo às vestes tem sido a pedra de tropeço na vida de muita gente que se endivida compulsivamente, mesmo sem ter os recursos para pagar as roupas, para estar na moda, uma fogueira de vaidade. Então, amados, Deus compara a nossa vaidade humana à beleza dos lírios do campo, que são ervas pouco duradouras, né? São plantas pouco duradouras, que um dia estão lá e no outro dia murcham, mas são lindas demais. E Salomão, um homem famoso por ser biblicamente bonito, famoso pelas suas lindas pernas, que são elogiadas no texto bíblico, nem Salomão, segundo o texto que Jesus falou, era tão bonito quanto os lírios do campo. E beleza é uma coisa efêmera também, que hoje é e amanhã não é mais. E somos desafiados no convívio com Jesus, no aprendizado diário, que a beleza verdadeira é aquela que vem dos tesouros do céu, das virtudes que trazemos no nosso coração. Tem gente que é tão bonita, mas numa caminhada junta, o seu interior é tão feio que não podemos andar com ela. E isso é uma decepção. Às vezes, quanto mais bela é a pessoa, mais feio é o seu interior. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E há também a questão de que o coração alegre, um belo sorriso, formoseia o nosso rosto, a nossa face, que deve resplandecer a glória. Então, irmãos, ouvintes, amigos, não estejamos ansiosos por estas coisas. Os pagãos, as pessoas que não conhecem a Deus, é que se apegam a isso. A palavra de Deus nos orienta a acomodarmos-nos às coisas simples, porque são essas
que agregam valor. Que sejamos o modelo da simplicidade do nosso Senhor, que nos deu o exemplo por toda a sua vida aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.